Né? Ei, alguma coisa aconteceu aqui. É só clicar em entendi, que é a parte da gravação que eu falei. Beleza. Tá bem. Então, vamos dar início a este momento de Maria Lobato. Antes que isso, boa tarde para todos, para os professores que vão participar da banca aí, e para o pessoal que está seguindo e prestigiando a Maria Lobato neste momento. Tá? Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Em primeiro lugar, vai falar a candidata Maria Lobato, vai ser a sua apresentação do seu trabalho. Vai ter mais ou menos entre 30 e 40, no máximo 40 minutos, não? E aí, chega aos 40 minutos, e aí ativamos alarme, está bem? Em sequência, vamos ceder a palavra ao professor Weber para as suas considerações. E aí, Maria Lobato faz a sua intervenção, fazendo os comentários do professor Weber, e depois cedemos a palavra ao professor Wilson Fusco para também fazer as suas considerações. Não? Em sequência, se a professora Osmênia já chega também, vai fazer a sua participação. Não? Dito isso, a gente alavanca, passa para outra sala para deliberar. Tá? Depois voltamos para já os finalmente, as considerações finais do momento de qualificação. Está bem? Muito bem. Dito isso, então, passo a palavra para a nossa aluna Maria José Silva Lobato, quem vai apresentar seu exame de qualificação, os avanços que até agora seu trabalho tem, e eu vou deixar a ela que apresente o título e demais considerações, tá bom? Maria Lobato, então, tem a palavra. Maria, nós estamos escutando. Seu áudio, no caso, não está saindo. Professor, o senhor está conseguindo me ouvir? Pronto, agora estamos ouvindo. Tá ótimo. Agora eu vou colocar a apresentação e vocês me dizem se está ok, tá certo? Ok. Começo aqui, né? Tá passando? Não, ainda não colocou a apresentação. Não coloquei? Não, coloca para compartilhar. Falta só compartilhar ainda, né? Isso. Certo. Verifica se deu certo. Pronto, ela já está na tela. Já. Tá passando? Tá Tudo passando. ok? Tudo Áudio ok e imagem ok, né? Isso, perfeito. Certo. Eu vou começar, tá certo? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Maria Lobato, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Demografia aqui da UFRN, e o meu projeto é intitulado Perfil da População Escolar com Deficiência e seu Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? O Enem. Meu orientador é o professor Moisés Aguirre e a minha co-orientadora é a professora doutora Ismênia Magalhães. Eu distribuí em 7 sessões o meu sumário, que vai desde a introdução aos objetivos, chegando ao cronograma. E aqui a gente vai fazer um breve percurso, tá? Indo da introdução, passando por hipóteses, chegando aos objetivos. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi estabelecido pela Portaria 438, de 28 de maio de 1998, foi a primeira edição do Enem, tá? E o Enem desempenha um papel fundamental como um dos principais instrumentos de avaliação de larga escala padronizado. Além disso, ele fornece indicadores cruciais para aferir a qualidade da educação no Brasil. Também serve como indicador da qualidade de desempenho ao término dos estudantes no ensino médio,
Para além disso, ele serve como porta de entrada para o ensino superior e também possibilita o financiamento estudantil. Então, minha motivação ela é oriunda do contexto familiar, tenho pessoas com deficiência na família, né, carinhosamente chamado Nazareno, e ele me inspirou e me inspira até hoje, tá? E a minha motivação escolar, eu tive contato com as classes especiais, onde era no ensino regular, e aí tinha essa classe. No meu curso de pedagogia, eu sou pedagoga, tá? No meu curso de pedagogia, eu enveredei a minha pesquisa para esse campo, para a população escolar com deficiência, público da educação especial. Como eu falei, eu sou pedagoga, eu atuo há 25 anos nessa área, aqui no Rio Grande do Norte há 15, tá? Eu trabalho em 2 secretarias de educação, na Secretaria Municipal e na Secretaria Estadual, sou professora de Libras, trabalhei na coordenação da educação aqui do Centro de Atendimento à Pessoa com Surdez, que atua na rede, no Rio Grande do Norte como um todo. E nossa pesquisa, nós desdobramos as perguntas em 3. Inicialmente, a discrepância de desempenho entre os candidatos do ensino regular e o PED-PE, que realizaram a prova do Enem nas edições de 2009 e 2019, 20, 21 e 22. Segunda, há variáveis que compõem o perfil socioeconômico e demográfico, que exerce maior influência no desempenho do PED-PE no exame, nessas edições de análise. Por fim, a pandemia de Covid intensificou as diferenças de desempenho entre os grupos PED-PE nas provas do Enem, nessas edições de análise. E as nossas hipóteses também nós trouxemos em 3. Tá? A primeira, a gente sabe que existem desafios históricos construídos voltados a essa população PED-PE, relacionada a barreiras, entraves, acesso, acessibilidade, equidade de permanência, continuidade na escolaridade dessa população, né, relacionado à qualidade da educação. Para além disso, nós temos a prevalência de preconceito, discriminação, estereótipo voltado a essa população, que afeta, mesmo que em intensidade diversa, até hoje, o processo de escolarização que tende a culminar com resultados acadêmicos desiguais. Por exemplo, no Enem, entre os candidatos do ensino regular e o PED-PE, bem como entre o PED-PE. Para além disso, nós temos questões associadas a fatores demográficos e socioeconômicos que influenciam no desempenho dos estudantes, e é muito provável que os efeitos da Covid tenham acentuado essas disparidades dos candidatos entre o candidato do ensino regular e PED-PE, bem como entre o PED-PE nessas distintas edições do Enem. Tá? E aí chegamos aos nossos objetivos. Nosso objetivo geral consiste em caracterizar os perfis socioeconômicos e demográficos do PED-PE e seu desempenho no Enem ao longo dos anos ou edições, tá? 2009, 2019, 20, 21 e 22, considerando as 5 regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro consiste em investigar as disparidades de desempenho nas avaliações do Enem entre os candidatos provenientes do ensino regular e aqueles identificados como PED-PE, nessas edições e análise. Nosso segundo objetivo específico consiste em caracterizar os tipos de perfis dos participantes PED-PE nas 5 edições do Enem, tá? Nosso terceiro objetivo, avaliar a partir dos perfis as variações de desempenho entre o PED-PE nas provas do Enem durante esse intervalo temporal especificado. E aí a gente chega na nossa fundamentação teórica e revisão de literatura, nós temos seções e subseções, que nós vamos desde os marcos históricos e normativos na trajetória educacional das pessoas com deficiência, PCD, tá? Chegando até a análise de perfil da PED-PE na perspectiva sociológica, implicações sobre o Enem. Aqui nós temos os marcos históricos e normativos na trajetória educacional das pessoas com deficiência, PCD. Aqui 3 seções, vamos falar rapidamente, tá? O breve contexto histórico sobre as pessoas com deficiência. Do período anterior ao século XIX, nós temos um período nebuloso, né, obscuro, que é o período onde a pessoa com deficiência ela era vista como um ser anormal. Então, tudo que era normal deveria ser excluído. Tá? Nas sociedades antigas, como Grécia e Roma, então a prática do infanticídio era muito comum. Tá? Já no século XIV ao século XVI, que é a passagem dessa Idade Média para a Idade Moderna, a igreja está muito mais proeminente nesse período. Então, a concepção era de que se você tivesse uma pessoa com deficiência na família, né, era uma punição divina, e o que deveria ser feito com essa pessoa?
ocultava-se ou era sacrificado. Aí tinha a Inquisição nesse período, tá? No século XVII, também é um período de extrema, profunda segregação, que aí eu destaco as pessoas com deficiência mental, que eram entregues a orfanatos, a hospitais psiquiátricos, junto com pessoas em adoecimento. Olha a concepção de doença, né? De patologia. No século XVIII, do século XVIII e início do século XIX, surge a educação especial. A educação especial ela surge nesse contexto como uma modalidade de ensino, ou como um ensino substitutivo ao ensino regular. Tinha o ensino regular e as escolas especiais. Essas escolas especiais eram para pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e assim por diante. Já na década de 70, que já muda, né, já vem para o período da integração, e aí a gente tem a transição entre as escolas especiais ou a educação especial e o ensino regular. Então, essa pessoa com deficiência poderia ir para a escola, desde que ela se adaptasse, tá? Às classes especiais. Então, se ela se adaptasse, a escola não tinha nenhum compromisso com essa população. Então, se não conseguisse, ela deveria voltar para as escolas especiais. Já na década de 90, a gente veio, ao longo desse processo, marcos normativos, né, várias regulamentações internacionais e nacionais que influenciam a perspectiva da educação, e aí você tem um novo olhar sobre a educação, não mais com uma educação integrada ou segregada, mas de inclusão social e educacional, onde essa pessoa com deficiência ela está com outras pessoas sem deficiência numa turma heterogênea e onde a escola tem o dever de fazer todas as adequações e ajustes a fim de que essa pessoa com deficiência seja atendido e não só esteja no processo, no acesso, mas na permanência e continuidade com qualidade. Então, os marcos normativos na educação das pessoas com deficiência, a gente vê várias regulamentações nacionais e internacionais, e a gente vê que até 48 tinha a concepção médica da deficiência. Também, ainda mesmo com o avanço de várias regulamentações que a gente traz no texto, de 48 até 80, a concepção era médica da deficiência. Já de 81 a 92, a visão, aí já vem a oscilação da visão médica e social. De 2000 até os dias atuais, a gente já tem uma visão biopsicossocial, inclusão, né? E até a visão social, muitos estudos trazem à tona essa concepção também que eu trago no texto. Então, a gente tem a nossa segunda seção, que são os governos brasileiros e a educação das pessoas com deficiência. E nesse sentido, né, a gente tem todos esses governos aqui, tá? E a gente são políticas, né? São programas, são governos que têm programas específicos para a educação da pessoa com deficiência, e dentro desse contexto mais ampliado da evolução de políticas educacionais, que nós vamos falar da pessoa com deficiência, tá? Indo desde da República, do período pré-republicano, chegando ao atual governo Lula. Né? No período pré-republicano, não havia programas específicos para essa população. Na Primeira República também a visão era da caridade ainda. Já no Estado Novo, já é a instituição especializada, a reabilitação, escolas especiais. Já na Segunda República, a gente tem a reabilitação, também ainda a segregação na ditadura militar. Essa concepção médica da deficiência ainda transitava, né, médica e social. E aí, no governo Sarney, é interessante que vem a Constituição Federal, de 88. E aí, ela muda o cenário e diz que toda pessoa, todos têm direito a estar na escola, a frequentar, todos, a educação é direito de todos. Sendo direito de todos, a população com deficiência deve estar dentro desse contexto. Só que, quando a gente chega lá no governo de Fernando Collor de Mello, a gente vê que houve até extinção de voltada à população com deficiência, né? A extinção da Secretaria Nacional de Educação Especial. Quando a gente vai lá para o governo Itamar, a gente vê que não houve nenhuma política voltada à população com deficiência. No governo Fernando Henrique já houve políticas de governo voltadas, como a LDB, Fundeb, o Proinfo e o próprio Enem, tá? de 98. E aí, no governo Lula, na verdade, nos dois governos, nós temos aí a ampliação também do Fundeb,
o ProUni, tá? O programa incluir a expansão dos institutos federais e o programa Brasil Alfabetizado. E o governo Dilma ali também ampliou, veio Pronatec, Programa Ciência Sem Fronteira, Plano Nacional de Educação, que é o plano de metas, tá? De 2014 a 2024, e aí esse plano de metas é o que nos dão base aqui para a gente pensar na qualidade da educação, para além da lei de cotas, tá? No governo Temer, basicamente não teve um programa só da educação conectada. No governo Jair Bolsonaro foi um desmonte total. Teve o Enem digital, mas a população com deficiência não foi incluída, né? E, na verdade, a lei de cotas, nesse período da Covid, ele foi extinto, né? E aí, depois, com muita mobilização, ele voltou, né? Essa lei de cotas, tá? Que é voltada à população também com deficiência. Então, o governo Lula ele reforça aqueles programas existentes, né, como o FIES, o ProUni. Então, ele traz propostas para ampliar o acesso, não só o acesso, mas a qualidade da educação básica e superior, tá? E a gente passa para uma outra sessão que a gente discute, tá? A transição demográfica aqui, e aí tem vários estudos aqui de Rigotti, Carvalho, dentre outros aqui que dialogam conosco nessa concepção aqui de transição. Mas a transição demográfica, ela está também, ele discute aqui, Rigotti, a transição da escolaridade. E aí a transição demográfica, segundo Rigotti, corresponde a uma sucessão de etapas pelas quais um país ou região, partindo de um crescimento populacional moderado, obtém um alto incremento de sua população, atingido em uma fase seguinte, um nível mais baixo e estável, tá? Já a transição da escolaridade reflete a inércia do sistema de ensino, decorrente, claro, das práticas desiguais de acesso e permanência dos estudantes nas escolas em diferentes regiões. No caso, o PED-PE, tá? E aí a gente tem desde o acesso desigual no ensino médio, que a gente tem estudos aí que dialogam aí no nosso texto, com a expansão mais rápida em regiões mais desenvolvidas, e também a gente vê que essa mudança demográfica marcada pela redução da fecundidade e envelhecimento populacional, ele não acontece no mesmo ritmo, tá? Fases e ritmos distintos. Então, a transição demográfica, a transição da escolaridade, ela é concomitante e interligada, mas em fases e ritmos distintos. Então, essa população em idade escolar, a gente consegue, é importante que a gente possa focar na melhoria dessa qualidade, a fim da gente olhar a matrícula, a redução de repetência, evasão, ampliar acesso no ensino médio e superior. Então, tem efeito Covid nesse período também, que é discutido, e a gente também tem a projeção que vai a tendência de estabilização de 250 milhões até 2.500, né, da população. E aí o PED-PE, a tendência é essa expectativa até mesmo do aumento. E a gente tem uma outra sessão, essa sessão aqui, a gente traz à tona as avaliações de larga escala, tá? Nessas avaliações de larga escala, a gente sabe que a avaliação de larga escala não é só no Brasil que tem, tá? Padronizado. Nós temos nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, na China e no Chile e assim por diante. E o PISA é o Programa Internacional de Avaliação que engloba todos esses países. Aqui no Brasil, nós temos outras avaliações também importantes de larga escala, como o Prova Brasil, que hoje é chamado de Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, SAEB, tá? ANA e ENAD, mas o nosso foco é o Enem, que é essa virada de chave onde a gente termina o ensino médio e vai ingressar para o ensino superior, verificar como é que tá, qual é esse perfil da nossa população do PED-PE e esse desempenho, tá? Uma outra sessão também que a gente vem dialogando é sobre os efeitos socioeconômicos e demográficos no desempenho dos candidatos no Enem, e aí a gente tem vários autores que dialogam conosco e eles trazem esse diferencial de desempenho, e aí candidatos gerais, tá? Dialogando que a renda familiar, elevada escolaridade, tipo de escola, idade, a idade dos participantes, cor e raça, escolaridade dos pais, situação de seriedade, traz um diferencial nesse desempenho dos candidatos, tá, no Enem, e aí a gente afunila e chega no nosso grupo populacional, que é o PED-PE. Então, os efeitos socioeconômicos e demográficos, ou seja, o diferencial de desempenho dessa população no Enem. Então, estudos mostram que a metodologia para avaliar o PED-PE tem uma implicação, sim, nesse diferencial de desempenho. Para além disso,
nós temos o tipo de escola, recurso de acessibilidade, investimento docente e familiar, distorção seriedade, dentre outros, tá? Nós também trouxemos uma outra sessão onde a gente discorre sobre Covid-19, PED-PE e o Enem. Então, como foi visto, qual a concepção, como foi vista essa população durante esse período de Covid? Qual foi a assistência dada ou a falta de assistência dada, né, nesse período? Então, falta de política pública nacional foi uma constante, inadequada resposta governamental, tanto para o PED-PE em relação aos seus direitos e à sua família. Aí vai a metodologia do PED-PE, que foram os mais afetados, a desaceleração da matrícula nesse período, acesso precário à internet, marginalização, principalmente da baixa renda, invisibilidade dessa população, para além de quando todo mundo volta para a escola, né? Já passando esse período, volta todo mundo, é desaconselhado que o retorno às aulas presenciais dessa população. A concepção médica da deficiência ainda foi muito forte, né? E aí, por último, nós temos a seção da análise de perfil da PED-PE na perspectiva sociológica, tá? Nós temos 2 teóricos aqui extremamente renomados na sociologia, e aí, à luz deles, que a gente se baseia, não só nós, mas esse conjunto aqui de estudos e de investigações aqui, de pesquisadores, tá? E, assim, Pierre Bourdieu e Jamie Coleman, Pierre Bourdieu destaca como as desigualdades como reproduzidas e mantidas na sociedade, mostrando que o acesso a esses diferentes tipos de capital frequentemente depende da posição de uma pessoa desde o nascimento. Então, eles focam no conceito de capital social, mas de forma diferente, tá? Bourdieu identifica múltiplos tipos de capital, indo desde o social, cultural, econômico, simbólico, e cada qual com suas funções específicas. Inclusive, a gente traz a definição no texto, tá? E o Coleman, ele focou principalmente no capital social, que descreve como as redes de relações entre os indivíduos e grupos que podem ser usados para alcançar certos fins, que não seriam possíveis sem essas conexões. E aí eu destaco que cada tipo de capital pode ser convertido em outro. E essa habilidade, né, de converter pode se ampliar significativamente o poder e a influência de uma pessoa em sociedade. Aí a gente traz os estudos que focam baseados aí em Bourdieu e Coleman, e aí desde os recursos financeiros, infraestrutura domiciliar, qualidade das escolas, tá? Diferencial das escolas públicas e privadas. A gente traz um pouco de outros países também, estudos que dialogam com outros países, como França, Estados Unidos, Dinamarca, Itália. E a gente chega na nossa seção, que é material e métodos. E nós vamos de sessões que vão desde a fonte de dados, chegando à etapa 3, desempenho entre os perfis da PED-PE. E aí, nossa delimitação temporal, a gente adotou uma abordagem quantitativa explicativa, com microdados. A gente vai utilizar os microdados do Enem, INEP, MEC, e os resultados eles estão dispostos em gráficos, tabelas e análise, né, descritiva. Nós vamos utilizar as 5 edições, tá? 2009 e 2019, 20, 21 e 22, centrado principalmente no desempenho do PED-PE nas 5 regiões. Nós utilizamos critérios, adotamos alguns critérios, sim, para selecionar as nossas edições, tá? E aí, os nossos microdados, a análise dos nossos microdados vai ter o suporte, né, o apoio do SPSS, a fim de que a gente possa pensar em 3 etapas, tá? Nossa proposta é essa: comparar desempenho entre candidatos do ensino regular e PED-PE, caracterizar os perfis do PED-PE, depois de caracterizado, verificar e comparar esse diferencial de desempenho. E aqui a gente vai mostrar rapidamente o perfil que a gente pretende, o percurso metodológico que a gente pretende adotar na primeira, segunda e terceira etapa, tá? Então, o desempenho entre o PED-PE e os candidatos do ensino regular, a gente vai utilizar 14 variáveis socioeconômicas, baseadas em Bourdieu e Coleman, por tipo de capital, 6 variáveis demográficas, e nós vamos utilizar 3 testes estatísticos: o teste de Shafir-Wilk, o teste do Nan-Iltner e o teste de T-Study.
Então, a fim de que a gente possa verificar esse desempenho entre essas duas populações. Já na segunda etapa, a gente vai verificar a caracterização dos perfis socioeconômicos da PED-PE. E aí a gente vai utilizar as mesmas variáveis, só que uma técnica, a técnica é o método de agrupamento Expectation Maximization, que é o EM, a fim de que a gente possa identificar esses perfis, tá? E aí, na terceira e última etapa, é o desempenho entre os perfis do PED-PE. Nós vamos usar as mesmas variáveis, os mesmos 3 testes, a fim de que a gente possa verificar se há desempenho entre o PED-PE, né, entre os perfis do PED-PE, tá certo? E aí a gente chega no número de candidatos inscritos no Enem. Então, a gente foi em todas as edições do Enem, nos microdados, e a gente verificou que de 1998, que foi a primeira edição, chegando a 2022, nós temos um crescimento chegando até 2014, com um pouco mais de 8 milhões de candidatos inscritos, e esse crescimento, lembrando que até 2008 a gente tinha o Enem, o foco dele era só avaliação de desempenho, e depois ele entra como porta de entrada, né, para o ingresso no ensino superior em 2009, aí SISU, aí vem vários programas, aí tem o FIES. Só que aí a gente tem, em 2016, a gente tem parecido com 2014, só que tem uma queda, né? Vem caindo. E aí nós temos aí a redução aí do FIES, esse financiamento, a gente pode levar, né, como hipótese. Além disso, nós temos o período pandêmico, tá? Principalmente em 2021, que teve uma queda do número de inscritos nesse período, tá? O geral. E aí a gente olhou que desde 98 até 2006 não há nenhuma variável que possa categorizar essa população, PED-PE, ou seja, a população que fez nesse período não tinha direito a serviços e recursos de acessibilidade. Então, só passou até de 2007 a 2014. Então, e ele oscilou na categoria, né, 2 e 4, e as nomenclaturas também mudaram nesse período. Já de 2005 a 2024, na categoria 2, dentro da TP Ensino, e a mesma nomenclatura. E aí eu venho falando TP Ensino, que seria variável do tipo de ensino, tá? Então, esse candidato, ele pode ir lá, eu sou do ensino regular, marcar lá, não, eu sou da educação especial, eu sou da modalidade da educação de jovens e adultos. Modalidade de jovens e adultos foi desconsiderada porque não tinha uma sequência de dados, né, série temporal, e a gente ficou com o ensino regular e a educação especial, que a gente considera PED-PE. Para além disso, a gente viu a porcentagem de inscritos que não se declaram TP Ensino. A variável TP Ensino no formulário, ela não é obrigatória, tá? Do candidato se autodeclarar, eu sou do ensino regular, da educação especial. Mas a gente viu que em 2009, coincidentemente, aí com o processo de entrada, ingresso no ensino superior, as pessoas começaram a dizer, eu sou do ensino regular, eu sou da educação especial. Então, e aí a gente utilizou esse ano o nosso padrão ouro, e de 2009 a gente vai lá para 2019, 20, 21 e 22, período pré, durante e pós-pandemia, levando em consideração esse período longitudinal para a gente olhar desempenho e perfil, baseado no censo, que ele é decenal, certo? E aí a gente chega aqui no número de candidatos inscritos no Enem, agora só nas nossas edições. Nós temos o total de candidatos nas nossas edições, e aqui a gente olha o TP Ensino, a gente vai para os candidatos do ensino regular e o candidatos do PED-PE, a gente verifica que há um diferencial desse quantitativo significativo. Então, por exemplo, em 2009, a gente tem um pouco mais de 3 milhões de candidatos inscritos do ensino regular, e quando a gente chega no PED-PE, a gente tem um pouco mais de 390 mil candidatos. E esse diferencial, ele perdura ao longo de todas as edições. Então, há uma necessidade de fazer uma amostragem aleatória, né? A gente utilizou sem reposição, a fim de tornar comparável esses dois grupos, ou populações, certo? Então, a gente foi feita essa amostragem, chegou a 4.500, mais ou menos, em cada grupo, chegando a um total aí, por edição, de um pouco mais de 9 mil, e o nosso total de estudantes dessas 5 edições, nós estamos investigando 45.872 estudantes, tá? E aí, nossa etapa 1, 2 e 3 são as mesmas variáveis, tá? E aí a gente teve um desafio, porque a edição de 2009 e 2019, elas tinham quantidade de perguntas diferentes e até mesmo respostas. Então, houve uma necessidade de padronizar, né? E aí nosso critério foi verificar se elas eram consistentes e se tratassem da mesma temática.
para que as respostas, né, fossem padronizadas e assegurar o quê? A comparabilidade. Então, a gente tem 14 variáveis socioeconômicas, que nós vamos desde o número de pessoas na família, chegando à TV por assinatura. Já nas 6 demográficas, a gente vai desde o sexo à faixa etária. E aí, na etapa que corresponde à primeira, tá, o guarda-chuva, e a terceira, a gente vai comparar desempenhos. Só que a primeira é entre o PED-PE e ensino regular, posteriormente verificado o perfil entre esses perfis do PED-PE. E aí vamos utilizar os 3 testes, tá? E o primeiro teste, ele visa verificar a normalidade das distribuições de pontuação dos candidatos por área de conhecimento. A gente focou principalmente em redação no nosso texto, onde a hipótese nula sugere que as distribuições seguem um padrão normal, já o teste U verifica a igualdade das distribuições de frequência nas notas obtidas nas provas entre os grupos. Então, a hipótese nula é que a distribuição de frequência são iguais. Para o teste T, tá, as amostras independentes, será aplicado este teste visando identificar diferenças significativas nas médias dos grupos. Então, a hipótese nula é que as médias são iguais. E aí, gente, a gente passa para a caracterização do perfil. Né? A gente vai utilizar a técnica ou método de agrupamento, expectation maximization, método de agrupamento, enfim, tem várias nomenclaturas. E tem vários trabalhos que já utilizam essa técnica. Então, qual é a vantagem de utilizar essa técnica na nossa pesquisa? Primeiro, ele é aplicável a grande banco de dados, como no caso do Enem. A segunda vantagem, ele permite o uso de variáveis numéricas e nominais, como é o nosso caso do formulário socioeconômico. E a terceira, ele permite, a priori, escolher o número de clusters. Só que essa escolha, a gente vai seguir o princípio de parcimônia, e para a gente, o número mínimo de 2 grupos consegue suprir o recorte dessa nossa pesquisa. Tá? E aí, para esse método de agrupamento, a gente usou critérios. Então, o índice de silhuete. E aí, o índice de silhuete, ele tem 3 possibilidades, né, de você verificar perfis. E aí, tem baixa qualidade, a gente desconsiderou. A gente utilizou o aceitável e boa qualidade. No aceitável, a gente já vem fazendo uma simulação, viu, professores? Então, a gente chega a 2 tipos, tá, de perfis. Um do capital cultural econômico menor, CCM, e o capital cultural econômico elevado, CCE, baseado no estudo de Bezerra, que também utiliza essa mesma nomenclatura, que é até orientando do professor Moisés também. E os resultados preliminares, tá? Nós vamos de sessões que vai desde a amostragem do PED-PE e os candidatos do ensino regular, chegando à pirâmide etária. Então, nos nossos resultados preliminares, a gente verifica as diferenças entre as médias nas provas por regiões geográficas, vê o PED-PE e o ensino regular por sexo, e aí a gente verifica, a gente assinalou aqui redação, tá? Que é o principal. A gente tem todas as áreas de conhecimento, como vocês podem observar aqui. No Centro-Oeste, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, há diferencial entre as médias, na média das provas de redação, com exceção do Norte. E aí, quando a gente chega na média das notas de redação por regiões geográficas, a gente verifica a primeira impressão, a primeira observação, é que as notas no ensino regular, os candidatos do ensino regular, são maiores, tá? Ao longo de em todas as regiões, tá? Para além disso, as mulheres, a nota do sexo feminino são maiores também, né, quando comparado aos homens desse grupo, dessa população, com exceção do Nordeste, do Norte. E aí o PED-PE, a gente vê que todos eles têm uma nota de redação mais baixa, né, a média da nota de redação mais baixa quando comparado ao grupo dos candidatos do ensino regular, e isso em todas as regiões, tá? E aí a gente tem aí todas as edições, tem efeitos da pandemia aí nesse período, tá certo? E aí a distribuição etária do número de inscritos. Aqui a gente trouxe a distribuição etária, realmente, numa forma de pirâmide, a fim de que a gente possa compreender que o maior número de inscritos e maior concentração de pessoas que se inscrevem, né, que se autodeclaram do ensino regular, estão concentradas nos 18 anos, e aí tem população mais velha, né, que se inscreve no Enem, mas é uma porcentagem muito menor. Quando a gente vai para o PED-PE, a gente vê que há uma concentração mais elevada de pessoas mais velhas que realizam o Enem e que tem pessoas mais novas, sim, mas que a maior concentração são de pessoas, no caso de pessoas mais novas, são do candidato do ensino regular. E esse comportamento, ele perdura lá para o grupo, né, do sexo masculino em menor proporção, tá? E aqui a gente tem a frequência acumulada,
quando a gente observa aqui que até os 18 anos, a gente tem aqui os candidatos do ensino regular, tem maior realmente concentração nessa distribuição etária, e né, de pessoas, né, que realizam o Enem nessa faixa etária, quando comparado ao PED-PE. E esse comportamento ele perdura ao longo de todas as idades. E aí a evolução no tempo da distribuição etária do número de inscritos. Então, aqui está segregado, tá? O PED-PE, ensino regular e os anos das nossas edições. Então, a gente consegue ver aqui o comportamento do número de pessoas que se inscreveram no Enem, né? E a gente vê que em 2009, do PED-PE, o maior número de pessoas que se inscreviam eram pessoas mais velhas. E esse comportamento ele vai reduzindo, não desaparece, pessoas mais velhas em 2022, mas há um crescimento, um rejuvenescimento da população mais jovem. E quando a gente vai lá para a população do candidato do ensino regular, tem pessoas mais velhas que realizam o Enem, mas é maior a proporção de pessoas que realizam o Enem, são pessoas mais jovens, em torno de 18 anos. E essa proporção só vai crescendo ao longo do tempo e vai reduzindo, chegando a quase a zero aí em 2022, os candidatos do ensino regular, pessoas mais velhas, né, realizando o Enem. E aí as nossas discussões e considerações preliminares, a gente destaca 5 pontos. A predominância feminina no número de inscritos ao longo de toda a série temporal de 98 até 2022. Os candidatos do ensino regular apresentam desempenho superior no Sudeste e no Sul, intermediário no Centro-Oeste, inferior no Norte e Nordeste. Também eu destaco que o desempenho superior em redação no Sudeste foi para ambos os grupos e que o desempenho do PED-PE em redação é inferior em todas as regiões e que a pandemia de Covid-19 exacerbou essas diferenças, tá? Entre esses dois grupos, a diferença de desempenho, né? Entre o candidato do ensino regular e o PED-PE na prova de redação. E aí a gente chega, finalmente, a gente está quase encerrando nossas etapas e cronograma, que nós vamos desde a estrutura da tese, passando por um quadro lá de finalidades, divulgação dos nossos resultados na nossa proposta, viu? Quadro 6, que são o cronograma da sequência do curso de doutorado, né? O que ainda a gente está em processo. E a gente chega, por fim, nas nossas referências, você vê que é um pouco atípico, eu sou pedagoga, né? Então, eu trouxe nesse formato, por quê? Porque aqui eu destaco algumas referências aqui que são né, desde a história da pessoa com deficiência, passando por desempenho, perfil, demografia, Covid-19, PED-PE, chegando à sociologia. E eu agradeço desde já, tá? Eu encerro a minha fala aqui, agradeço aos professores todas as contribuições que virão, agradeço aos colegas que estão dando maior apoio, à família que está aqui, e principalmente aos meus professores aí que colaboraram bastante. Encerro a minha fala, muito obrigada. Bem, obrigado, Maria Lobato. Obrigado por respeitar o tempo, realmente naquilo que a gente combinou. Parabéns, não? Parabéns por o tempo, parabéns pela apresentação e também parabéns por a história que você preparou. Muito bem, então vamos a dar sequência à nossa programação e eu vou ceder a palavra ao professor Weber, mas antes de ceder a palavra ao professor, eu gostaria de fazer algumas considerações prévias. Primeiro, agradecer ao professor Weber por seu tempo. Ele sempre já está participando de nossas bancas. A gente se sente muito honrado por la presença. Sim. O seu áudio está um pouquinho baixo, os professores têm um pouco de dificuldade para escutar. Alô, agora me escuta melhor? Alô? Me ouço melhor. Os senhores conseguem escutar melhor? Sim, estou escutando bem. Pode continuar. Então agora melhorou? Melhorou. Sim. Beleza. Então tá. Então, bom, repetindo, eu quero agradecer ao professor Weber por sua presença já cotidiana em nosso programa.
agradecer por suas diversas contribuições que vem aportando nas diversas teses, dissertações que ele vem participando nas diversas bancas. Eu quero falar que o professor Weber é o professor associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor é mestre em planejamento urbano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutor em demografia por el CEDEPLAR, UFMG. Tem estágio pós-doutoral na Universidade de Avati Oliva, na Espanha. Actualmente, ele desenvolve, e é talvez um dos nossos melhores especialistas, e aí eu falo sem dúvida nenhuma, um dos nossos melhores especialistas nas análises de redes socioespaciais, pessoais, aplicados ao campo da demografia, não? E, na atualidade, está também mergulhando nas análises da psicologia social. Tem diversos artigos publicados em diversas revistas científicas, participa de uma diversidade de projetos, enfim, mais atributos do professor Weber no Lattes, aí a gente pode encontrar. E, mais uma vez, professor Weber, eu quero lhe agradecer por seu tempo, quero lhe agradecer por estar sempre aceitando a nossos convites, prestigiando tanto ao aluno como a nosso programa, tá bom? Dito isto, cedo a palavra ao professor Weber. Me ouvem bem? Perfeitamente. Alô? Ótimo, tá bom. Então, aí, muito boa tarde a todos, né? Cumprimento os membros da banca, o Wilson, há muito tempo que eu não via, Moisés. E agradeço a você, a Maria Lobato, e aos professores, né? O Moisés Cari e Smenia Blavatsky, a gentileza do convite que vocês me fizeram para participar dessa banca. Para mim é sempre uma honra, ainda mais que você lida com um tema que eu não lido muito diretamente, mas lido um pouco, que é a educação, e é muito bom assim ser colocado em contato, né, com as dificuldades que estão postas para levar adiante políticas educacionais de caráter inclusivo, né? Foi bom ler né, o seu texto, porque você me colocou em contato com isso. E já adiante que sua apresentação foi muito boa. Você é uma metralhadora, assim. Foi muito rápido, muito bom mesmo, né? Eu acho que se eu tenho alguma contribuição ao seu trabalho, vai ser mais na parte da revisão bibliográfica, mas é nessa direção, né? Porque eu acho que o trabalho tá muito bom, tá bem escrito, é objetivo, né? Quando a gente vai lá eu vou ser muito breve, tá, na minha fala, e eu acho que seu trabalho já sinaliza que a sua tese vai ficar muito boa, penso eu, pelo que eu li, pela sua apresentação, pelo cuidado, né, com que você lidou com os dados, com essa imensa base de dados, né? Então eu acho que vai ficar muito bom, com certeza, ainda mais com a orientação do Moisés, né? Moisés é um craque, ele ajuda mesmo, é uma pessoa que tem um talento especial para conduzir, né, os seus alunos. Então, se a gente vai para a introdução, eu acho que a introdução apresenta de forma clara o tema geral da pesquisa, que é essa do desempenho da população escolar com deficiência, né, no exame, no Enem. A justificativa, a meu juízo, está bem estruturada e é convincente. Acho que o problema de pesquisa que você traz é um problema muito relevante, pode gerar contribuições valiosas nessa área. Com relação à parte metodológica, material e método, né, eu aí tenho pouca, vamos dizer assim, conhecimento nessa área, mas, a meu juízo, o capítulo também está bem estruturado. Acho que os métodos que você utiliza para coletar e analisar os dados são adequados, né, para a natureza quantitativa e qualitativa da pesquisa. Fico convencido de que os testes, né, Shapiro, Wilke, Mann, Whitney e T-Student são apropriados para comparar as distribuições e médias entre os grupos de interesse. Os procedimentos estatísticos são bem explicados e, para mim, estão claros, até para eu que não sou muito, digamos,
próximo, assim, sou próximo, mas não sou muito ligado à área da estatística, né? Conheço pouco dessa área. Agora, eu só fiquei com um senão aqui, sabe, Maria Lobato? Quando a gente olha lá, e há uma grande variação na proporção de dados faltantes, né, não respondidos para a variável tipo de ensino, entre as edições do Enem, né? Por exemplo, em 2009, apenas 1,9% não responderam, né? Enquanto de 2020 a 2021, mais de 67% deixaram essa informação em branco. Aí eu te pergunto, será que essa oscilação não impacta a representatividade da amostra em alguns anos? Então, essa é o único senão. Eu fiquei olhando aquelas coisas, falei, está meio estranho. Bom, então aqui eu acho que na parte da fundamentação teórica, talvez eu tenha alguma coisa a dizer com mais propriedade, né? Quando a gente divide esse capítulo em duas partes, então a primeira parte, que vai ali da seção 2.1 à seção 2.5, eu acho que a sua revisão ela cobre uma gama ampla de fontes relevantes sobre o tema, explora a trajetória educacional e os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência, traça o perfil socioeconômico em detalhes. Eu creio que as fontes incluem trabalhos recentes, refletem, a meu juízo, o estado atual de conhecimento. Existem várias referências de estudos e publicações dos últimos anos, tá? Então, essa parte eu não me parece que ela está muito bem feita, no meu juízo. Se a gente entra na seção 2.5, e aí você estabelece um diálogo com Coleman e Bourdieu, e em razão desse diálogo você aciona direta e às vezes indiretamente os conceitos de capital social, capital cultural, capital humano, aí eu acho que é preciso levar em conta algumas coisas, né? Em primeiro lugar, é preciso considerar as diferentes concepções de capital social do Bourdieu e de Coleman. Essa é a primeira coisa. Eu vou tentar esclarecer um pouco isso mais adiante. 2. A forma pela qual o capital social se articula com o capital humano em Coleman e a forma pela qual o capital social se articula com o capital cultural em Bourdieu. Além disso, é preciso lembrar que o capital cultural não é a mesma coisa de capital humano, tá? E a gente não pode perder de vista, né, a forma pela qual essas categorias entram no seu modelo analítico, qual delas entra, como entra, por que entra e por que algumas são deixadas de fora. Então, essa é um pouco a direção da minha fala, tá? Então, vamos aí para essa questão do capital social. Primeiro, trabalhando, vamos dizer assim, o Coleman. Olha, a perspectiva que o Coleman, da qual o Coleman lança mão para trabalhar o capital social, é uma perspectiva mais funcionalista. Então, ele vai reconhecer que os indivíduos desempenham papéis dentro de um sistema maior e que esses papéis ajudam a manter a ordem social e o bem-estar coletivo. Logo, o capital social em Coleman vai ser definido pela função que ele exerce. Então, Coleman destaca, vamos dizer assim, o capital social na educação, tem um peso aí, e ele vai sugerir que o capital social facilita certas ações dos atores dentro desse mesmo sistema. Beleza? Ora, num texto clássico, né, do Coleman, que é O Capital Social na Criação do Capital Humano, texto de 1988, ele vai, né, o foco, o interesse dele é mostrar que a rede de relações sociais ela pode facilitar a acumulação de capital humano. Então, essa é a primeira grande informação que parece ficar mais ou menos clara da leitura desse texto. Então, essa é a primeira coisa. Quando o Coleman está trabalhando no capital humano, ele está trabalhando com o capital humano na perspectiva do capital social, ou seja, como o capital social ajuda na criação de capital humano. Nem sempre o capital social responde por toda a criação de capital humano, né? E, além disso, ele estabelece duas esferas, né, de atuação ou de análise do capital social. O capital social dentro da família e o capital social fora da família, ou seja, o capital social na comunidade.
Então, o que ele chama de capital social dentro da família? Para ele, consiste nas relações entre pais e filhos, né? Então, é basicamente isso. Esse, o capital social corresponde à presença física dos pais, né? Na mediação ou na lida com os filhos e a atenção que esses pais dão, no caso, né, específico, que é a educação. Então, para ele, a ausência física, né, desses elementos dos pais, em especial, constitui uma espécie de deficiência estrutural de capital social na família. E o que ele utiliza como proxy de capital social? É exatamente isso, né? Se as famílias têm pais separados, se é uma mãe solteira, um pai solteiro, se ambos estão presentes. Então, esse é o capital social dentro da família. Agora, quanto ao capital social fora da família, o que ele chama de capital social fora da família? Ele chama de capital social fora da família as relações, né, entre os pais de diferentes famílias e, além disso, as relações dos pais com as instituições, com a comunidade, com a escola. E para captar esse capital social fora da família, ele utiliza como proxy o que ele chama de migrações, os deslocamentos. Se uma família se desloca de uma cidade para outra, o que significa isso? Significa que ocorrerá um conjunto de rupturas, então o capital social dessa família ele se reduz na perspectiva da comunidade. Então, essa é a primeira coisa. Eu diria que a perspectiva de capital social do Goleman é uma perspectiva funcionalista. Quando a gente vai para o Bourdieu, eu estou falando todas essas coisas porque eu vou chegar a um resultado. Estou falando assim, isso, vagamente. Né? Então, quando a gente vai para o capital social em Bourdieu, aí a perspectiva é uma perspectiva estruturalista do capital social em Bourdieu. Né? Essa é a perspectiva estruturalista. Né? Então, só um pouquinho aqui, deixa eu ver minhas anotações. Tá? Pois é, então, o que o Bourdieu pensa é que, na verdade, existe uma estrutura e que várias forças constantes nessa estrutura afetam ou limitam a ação dos indivíduos. Então, o olhar estruturalista é como a estrutura afeta os indivíduos. Na perspectiva do Goleman, é como as partes ajudam na coesão e no funcionamento do sistema. Ora, então, o capital social, aí, o que vai ser para o Bourdieu? Vai ser aí o conjunto de recursos baseados em relações pessoais, que o agente ou a pessoa pode mobilizar. Né? Então, o capital social ele está sendo encarado da perspectiva do Bourdieu como um meio de manutenção de poder e status. Então, a pegada é outra. Tá? Então, o jogo se faz dentro de uma estrutura cujos circuitos não estão abertos a todas as pessoas. Né? Então, a gente está em face de duas perspectivas distintas. A do capital social, da perspectiva do Goleman, e a do Bourdieu, né, que tem aí uma entrada mais estruturalista. Então, para o Bourdieu, o capital social é um meio de manutenção do poder e do status. E para o Goleman, o capital social é um elemento fundamental para a criação de capital humano. Então, são duas entradas diferentes, elas não se confundem. Beleza? Então, essa é a primeira coisa, as diferenças entre capital social em Goleman e capital social em Bourdieu. Vamos agora para a articulação, que é o segundo ponto, a articulação entre capital social e capital humano em Goleman e capital cultural e capital social em Bourdieu. Tá? Bom, para falar de capital humano, aí a figura que entra aí em destaque, né, é a figura do Gary Becker. Né? Então, quando a gente fala de capital humano, esse conceito ele vai surgir lá pela década de 50 com um economista chamado Theodore Schultz. Já estava presente em Adam Smith, mas é o Schultz que vai trazer isso à baila. E nos anos 60, o que o Gary Becker vai fazer é divulgar, né, é popularizar esse conceito de capital humano. Né? Então, o que o Gary Becker faz, que foi Prêmio Nobel de Economia em 1992, é trazer análise microeconômica para as relações, vamos dizer, humanas. Tá?
Então, o que é capital humano para o Gary Becker? É um conjunto de habilidades, conhecimentos e experiências que aumentam a produtividade de um indivíduo. Então, o que ele está olhando é o que você pode ganhar com isso ao longo da vida. Então, a pegada do Gary Becker é uma pegada essencialmente econômica, tá? Bom, se nós vamos agora para o Coleman, o Coleman é um sociólogo e, portanto, ele vai olhar para o capital humano de uma perspectiva sociológica, tá certo? Então, o capital humano também é isso para ele, habilidades e conhecimentos, mas só que o capital humano ele está visceralmente vinculado ao capital social, certo? Então, o olhar é como as redes de relações sociais podem facilitar a acumulação de capital humano. Então, a pegada, vamos dizer assim, de Gary Becker e de Coleman, elas são diferentes, certo? Então, Coleman integra o capital humano no contexto mais amplo do capital social e Gary Becker, né, olha para o capital humano na perspectiva econômica, mensurável, né, centrado no indivíduo, uma pegada mais individualista. Então, eu falei da diferença de capital social em Coleman e Bourdieu, depois agora capital humano em Gary Becker e Coleman. Agora, a gente vai para o Bourdieu, porque eu acho que o seu trabalho tem mais que ver com Bourdieu. É por isso que nós vamos chegar lá. Vou chegar onde é que eu quero chegar. Então, o Bourdieu, bom, primeiro, o Bourdieu não trata desse negócio de capital humano. Ele chama de capital cultural, que na sua dimensão incorporada guarda alguma aderência com o capital humano. Mas veja só, ele não utiliza o termo capital social, o que ele vai lidar com basicamente três conceitos: o conceito de capital cultural, capital social e capital econômico. Para fazer o que com isso? Para explicar as dinâmicas de poder, né? O processo de estratificação social. E quando ele lida com o capital cultural para ele se apresenta em três formas. Tá? O capital cultural na sua forma incorporada, objetivada e institucionalizada. O capital cultural na sua forma incorporada, ele remete ao conjunto de competências culturais, conhecimentos, disposições e gostos. Na sua forma objetivada, ele remete a bens tangíveis, livros, obras de arte que você possui. E na sua forma institucionalizada, remete ao quê? A diplomas, qualificações. Então, são três, vamos dizer, formas desse capital, que é o capital cultural, né? Muito bem. Se a gente pergunta pela articulação entre o capital cultural e o capital social e o capital econômico, o Bourdieu não te... No caso de Coleman, o capital social ele tem uma prevalência, a meu juízo, sobre o capital humano. Então, é uma diretiva que vai do capital social para o capital humano. Aqui não. Eu acho que no Bourdieu o que nós temos é o seguinte: ele reconhece que essas três formas, né, o capital cultural, o capital social e o capital econômico, eles estão interrelacionados. E as pessoas adquirem poder e status em diferentes campos sociais em razão do quê? Do balanço entre esses três tipos de capital. Ou seja, a posição que o cidadão ocupa no campo social depende desses três tipos de capital, né? Bom, em suma, o Gary Becker lida com o capital humano da perspectiva do recurso econômico, o Coleman parte de uma interação entre indivíduo e sociedade, e o Bourdieu lida com o capital cultural como meio de manutenção do poder e Estado. Bom, a meu juízo, parece que existem diferenças claras entre esses três, né, autores. Tá? Ora, se assim é preciso ter clareza dessas distinções e identificar que conceito você, de fato, está acionando ao seu modelo, tá? O que você vai considerar nesse modelo, o que vai desconsiderar e por que vai desconsiderar. Bom, eu vou tentar te sugerir um encaminhamento. Aí você aceita sim ou não. Fica a seu critério. Se eu não estiver falando uma bobagem. Olha, para dar conta disso, é preciso responder uma pergunta. O que você está fazendo na sua essência, a meu juízo? Grosso modo, você está querendo saber como os fatores, as variáveis socioeconômicas e demográficas afetam
o êxito escolar. O desempenho é a mesma coisa, que é o que o Bourdieu mexe, né? Qual é o grupo, no meu entendimento, de seu maior interesse? O grupo de maior interesse é o grupo, né, da população escolar com deficiência. Tá? Eu penso que o foco é esse, sua preocupação maior é essa. Posso ser que esteja errado. Qual desses autores lida com essa problemática de forma mais direta? Eu te diria, o Bourdieu. Não é Coleman, nem é Gary Becker, nem é nada dessa gente. É claro que a gente podia trazer aí o Bernard Lahire, podia trazer o Bernard Charlot, toda essa gente, mas não é isso. Quer dizer, o que defende o Bourdieu? O que o Bourdieu defende é que níveis mais altos de capital econômico, capital cultural e capital social facultam um melhor desempenho. Não é isso? Nos processos, tanto nos processos formais quanto nos processos informais de avaliação. E eu acho que você se situa nesse campo de preocupação. Tá? Nesse campo de preocupação. Você aciona basicamente dois tipos de variáveis. Está lá no seu quadro 2. A variável capital, chama de capital cultural e capital econômico. Né? Então, não é capital humano, é... Bom, você trabalha com 4 variáveis. Para quê? Para que você trabalha com isso? Para verificar a associação entre essas variáveis e o êxito na prova lá do Enem. Não é verdade? Bom, então, você está contemplando basicamente 2 categorias fundamentais, o capital econômico e o capital social. Né? Aí, essas variáveis que eu utilizo são proxies dessas 2 coisas. Né? Ora, aí eu te pergunto, o capital social não afetaria o desempenho no Enem? Aí eu te respondo, eu creio que sim, e talvez muito, em especial se a gente considera o capital social no interior da família. Né? Então, eu acho que deve ter um grande peso no êxito da população com deficiência em relação... Acho. Eu estou aqui chutando pelas coisas que eu já li. Tá? Então, é hipótese. Aí eu te pergunto, e o ambiente favorável à inclusão não afetaria o desempenho no Enem? O que eu estou chamando disso? Eu acho que afeta e muito. Lendo lá suas coisas, eu vou tentar me explicar aqui. Ó. Não dá para desconsiderar o peso que um sistema educacional mais inclusivo teria nesse desempenho. E o que seria isso? Esse ambiente mais inclusivo passa pela preparação profissional do corpo docente, adequação do projeto pedagógico, pelo recurso a tecnologias inclusivas, pelo fomentar de um ambiente de cooperação. Eu acho que tudo isso deve ter um peso extremo nisso. Né? É claro que você não vai poder lidar com isso. Não é isso? Não tem jeito, você já está pegando meio mundo. Né? Então, as suas análises não vão contemplar nem essa dimensão do capital social e nem essa dimensão do ambiente inclusivo. Só que eu acho que você deveria deixar isso claro. Eu acho que você deveria, porque você vai já trazer para a gente as limitações do seu trabalho, que são limitações de todos os trabalhos. Mas eu acho que é preciso considerar isso, que são elementos importantes de pesquisa futura, no meu entendimento. Tá? Então, no caso do capital social, é claro que você não vai conseguir dar conta. Deus me livre, como é que você vai... Quanto é a sua amostra? 4.500, 400, sei lá, nem lembro, é a amostra para mais de metro, não tem importância. Então, você não tem... Um pouco mais de 45 mil, professor. Pois é, aí não tem jeito. Então, eu acho que precisa deixar isso claro, você não tem, vamos dizer, variáveis que possam, né, ser proxy disso. Mas você está contemplando 2 coisas importantes, muito importantes, o capital cultural e o capital econômico. Beleza? Está lá nas suas variáveis. Então, eu acho que só devia deixar isso claro, essa limitação é importante. Muito bem. Aí, quando eu vou lá para o seu quadro 2, página 77, aí se chama número de pessoas na família, né, que é uma variável que começa lá no quadro. Olha, eu não chamaria de número de pessoas na família de capital cultural. Quer dizer, o Bourdieu nunca lidou com esse negócio de número de pessoas na família. Tá? Mas se eu fosse fazer assim, uma extrapolação, eu diria o seguinte, que esse número de pessoas na família está mais para capital humano. Então, pensando da seguinte forma, em algumas circunstâncias, o número de pessoas em um domicílio também pode afetar o capital econômico, ou seja, mais gente com mais renda. Hipótese.
também, a meu juízo, poderia entrar como capital social. Eu não sei se vai pegar. Aí, de repente, você contempla o capital social. Não sei se faz muito sentido, mas pensando assim, ó, o número de pessoas em um domicílio pode ser considerado uma parte do capital social de uma família, um indivíduo, na medida em que, se você tem mais pessoas, você tem um conjunto também de relações maior. Talvez podia ser uma prótese assim, muito vagabunda, vou falar assim, de capital social. Aí você contemplaria essa outra variável. Estou chutando, eu não sei se faz muito sentido, tá? Então, eu acho, para finalizar a minha fala, que é preciso você deixar claro que você está trabalhando com capital cultural incorporado. Você não está trabalhando com capital objetivado, né, institucionalizado. Beleza? Eu acho que tem que ficar claro isso, tá? Bom, eu acho que é isso. Acho que foi bom aí participar da sua banca de qualificação. Eu acho que o trabalho final deve ficar muito bom, pelo que você nos apresenta aí. Bom, parabéns para você, para o Moisés e para a professora, esqueci o nome dela, peraí, Ismene. Ismênia Blavatsky. Tá bom? É isso. Tchau, tchau. Bom, não vai aí ainda, não é, professor Weber? Fica aí, fica aí. É. Muito obrigado, professor Weber, por suas considerações, seus comentários, as suas sugestões, sempre incisivos, na profundeza da reflexão intelectual, conceitual do trabalho. Muito bem, então, eu vou ceder a palavra um pouquinho a ver, vamos a exercitar isso, Maria, é, mas não precisa responder, não, é só comentar, não? Porque acho que as sugestões do professor foram muito importantes para seu trabalho. Mas aí eu vou ceder a palavra a Maria Lobato para fazer alguns comentários com relação a isso, tá bom? Professor, eu agradeço. Os seus comentários realmente vão contribuir muito, porque assim, assim, eu estava aguardando mesmo a sua fala para aí Bourdieu, Coleman, porque assim, eu venho dialogando com, né, tanto a demografia, a gente vem de outras áreas, né? Então a gente vem dialogando, eu disse assim, a professora vai me trazer assim pistas do que eu preciso aprofundar e melhorar no meu texto e como um todo. E com certeza eu vou fazer, a gente vai fazer todas as contribuições que o senhor colocou. Relacionado a TP Ensino lá, professor, lá aquele dado é relacionado a número de pessoas que se autodeclaram, né, com algum tipo de deficiência. Se declaram. Eu sou do ensino regular, eu sou da educação especial, eu sou do... Nesse caso, desses dois. O que acontece? Em 2009, né, nós tivemos vamos dizer, foi o ano que mais nós tivemos pessoas que se declararam, ou do ensino regular, ou TP Ensino, ao longo da série de 2007, porque a gente está identificando 2007 como foi o primeiro ano que essa população aparece no Enem, né? De 2007 a 2022. Talvez o comando da questão esteja dúbio, né? E a gente precisa fazer uma melhoria aí, e eu agradeço, até eu também, às vezes, eu disse, não, eu sei o que é, mas até às vezes a gente se enrola, porque talvez seja o comando da questão, que precisa fazer essa melhoria, mas é isso. Então, é o ano que os candidatos se declararam. Então, esse foi o ano melhor para a gente pensar o primeiro ano como um ano padrão ouro para a gente. E aí, jogar lá longitudinal, 10 anos posterior, a gente levou em consideração o censo decenal, e a gente, não foi coincidência, foi realmente, a gente foi olhar o ano com que tinha menor esse número de registro, né, de adesão, que os candidatos não iriam se declarar, e a gente chegou no pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, que é fundamental, né, que é onde os candidatos ali, a gente vê que há um desalento, né, vamos dizer assim, porque quando a gente olha os dados, a gente que trabalha na educação com esses alunos, a gente vê o quanto a gente precisa ainda trabalhar, o quanto precisa ser feito, e a demografia está me abrindo assim, portas inimagináveis, né, que eu, sendo só pedagoga, e vem me ajudando muito, e eu assim só agradeço, professor, e vou fazer o possível, vou fazer o meu máximo para que a gente chegue aqui e esteja todo incorporado às suas ideias aí,
e a gente possa chegar aqui se Deus quiser, né? Com a tese aqui bem amarradinha, bem fechadinha, melhor ainda, tá? Mais bem incorporada. E é isso, professor. Gratidão, viu? As suas falas. Agradeço muito. Obrigado, Maria Lobato. Professor Weber, está contemplado? Obrigado, viu? Bom, então, já celebrando a presença da professora Ismênia, muito obrigado por esse esforço, professora Ismênia. Os momentos de trabalho chamaram, mas conseguiu chegar. Bom, seguindo a nossa programação, eu vou ceder a palavra ao professor Wilson Fusco, mas antes de isso, professor, muito obrigado por mais uma vez fazer esse esforço de poder participar e prestigiar a banca da Maria Lobato, e é claro, de muitos de nossos alunos que estão agora assistindo e prestigiando este momento, não? O professor Wilson é bacharel em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, doutor em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, outra escola fantástica dentro deste nosso Brasil. Tem 2 pós-doutorados, um na Universidade de Paris, na França, outro pós-doutorado na Universidade de Lisboa. Ele é diretor de pesquisas sociais e pesquisador titular da Fundação Joaquim Nabuco e é professor colaborador de nosso programa. Ele é investigador, participa de diversos projetos, muitos deles voltados no campo da educação, que já também aqui no Nordeste, talvez poderíamos dizer, o professor Wilson Fusco é uma de nossas autoridades, não apenas na reflexão destas temáticas, mas também, e fundamental, na manipulação desses bancos de dados complexos que o Ministério da Educação tem ido gerando nos últimos, talvez, 15 anos, não? Então, bom, tem diversas publicações em diversos periódicos, e aí também temos relatos para mergulhar um pouco mais na vida acadêmica do professor Wilson Fusco. Então, dito isso, professor, muito obrigado, agradecer-lhe novamente a sua presença e já cedo a palavra para a sua fala e suas considerações. Obrigado, Moisés. Queria perguntar se o áudio está bom. Perfeito. Está na altura boa, tá certo. Então, queria saudar os membros da banca, né? Moisés, querido amigo, o Weber, que há muito tempo que eu não converso, e a professora Ismênia, que vem colaborando também num projeto de pesquisa e a gente desenvolve junto aqui na Fundação e com diversos outros centros de pesquisa do Nordeste de Portugal. Saudar também Maria Lobato, prazer em conhecê-la. Eu fiquei muito contente de ter recebido esse convite, mais contente depois de ter visto o trabalho que ela está desenvolvendo, que está se encaminhando, então, para uma ótima tese de doutorado. Fiquei também muito bem impressionado pela apresentação, pela desenvoltura, pelo domínio do tema que ela apresenta. É uma daquelas situações em que dá gosto a gente participar e poder ler o material que nos é apresentado, né? E então tive a sorte do Weber fazer a primeira avaliação, né? Dizer a respeito do que ele pôde colaborar com relação, principalmente, à revisão teórica e à utilização do Coleman e do Bourdieu, porque eu tinha preparado alguma coisa para colaborar nesse sentido, mas o ganho de escala que a Maria Lobato teve ao ter a fala do Weber já me deixa assim, muito tranquilo que eu vou concordar com tudo que ele disse, recomendar que você siga os apontamentos que ele colocou, porque realmente foi aqui já nessa participação da banca uma aula que a gente teve com relação a esses fantásticos teóricos aqui, e que o Weber domina como ninguém, principalmente se tratando de Bourdieu. Então, só para anteceder aqui a minha contribuição, né, com relação à relevância,
o tema ele investiga uma área muito significativa socialmente falando, né, focando no desempenho dos estudantes com deficiência do Enem. Isso é fundamental para as políticas públicas e de inclusão educacional. Com relação à metodologia, da mesma forma que Weber, eu entendi que os métodos estatísticos são robustos, né? O teste U do Mann-Whitney, o teste T do Student, entre outros, né? Tem uma indicação de uma abordagem rigorosa para analisar as variáveis escolhidas. Então, a base teórica, né? Com as teorias sociológicas do Coleman e Bourdieu, entre outros, mas os principais, eu entendi que é uma fundamentação bem forte para análise dos dados. Mas agora, principalmente depois dessa primeira avaliação, com a necessidade de atenção aos apontamentos do professor Weber. Essa revisão teórica, ela inclui estudos bastante... A maior parte deles são recentes, eu achei bem interessante que você trouxe mais de 60% da bibliografia dos últimos 10 anos, traz estudos de outras regiões geográficas que conduziram pesquisas semelhantes e ajuda a contextualizar mais ainda os resultados e destacar as particularidades na educação de pessoas com deficiência. Se traz perspectivas de outras disciplinas, né, como a psicologia educacional, estudos de deficiência, e isso com certeza vai enriquecer a análise e te dar mais ideias, mais insights para os desafios enfrentados por esses estudantes. A sua abordagem ela já demonstra uma compreensão bem aprofundada das complexidades associadas ao desempenho do Enem, até pelas motivações que você destacou no início da sua apresentação, e destaca a necessidade urgente de endereçar as disparidades educacionais que a gente tem no nosso sistema educacional. E outra coisa que é bastante interessante que você fez é que você discute as limitações do estudo e tem que acrescentar mais essas limitações que o Weber colocou, que é muito importante para mostrar como a pesquisa fica impedida de explorar completamente as variáveis que se interessam. Então, já tendo sido beneficiado pela essa apresentação que o Weber fez, eu vou tentar colaborar em outro campo, porque não é na metodologia, porque também não sou especialista nos métodos que você está usando. A revisão teórica foi muito bem colocada, as necessidades de revisão e de escolha de quem que você vai te apoiar na discussão com seus resultados, que tem que estar bem amarrado, né? A discussão que você vai trazer da teoria com a conversa com os resultados que você vai trazer. Então, eu vou falar de uma forma, no caso aqui, uma questão bem pontual e depois com algumas sugestões mais gerais e algumas ideias que talvez ainda caibam para você incorporar. Começando pelo título, eu acho que você vai mudar, obviamente. O título atual, ele não valoriza o seu trabalho é muito mais rico do que ele aponta ali. Você, inicialmente, está apresentando alguma coisa como se fosse descritiva, até ali dentro da sua metodologia, como você falou, você aponta mais para um trabalho descritivo, quando você, já no estágio atual, demonstra uma complexidade diferente, demonstra que você tem ali material para trabalhar questões muito mais interessantes do que as perguntas que você coloca, eu vou chegar nisso ali. Então, eu já tinha até algumas sugestões aqui para tirar essa pouca valorização que o título dá, né? Então, alguma ideia, tipo inclusão, desempenho acadêmico, 2 pontos, análise da trajetória de estudantes com deficiência no Enem, diferença de desafios, o impacto da deficiência no sucesso no ensino médio brasileiro, ou influência de fatores, aí você escolhe, socioeconômicos, demográficos, espaciais, no desempenho de estudantes com deficiência, uma análise causal. Eu acho que dá para você fazer isso. Um pouquinho já, assim, bem pontual mesmo, na sua página 19, você já aponta que você vai trazer algumas variáveis e dentro das análises conduzidas no trabalho, você investiga um conjunto de 14 variáveis socioeconômicas. Aí eu já daria um palpite, né, de que você alterasse um pouco isso, porque você fala que vai usar, por exemplo, se existe aparelho de DVD como variável socioeconômica, né? Para mim, DVD é irrelevante hoje, ela era já na época, mas
ela era importante há algum tempo atrás, hoje não. No lugar de número de máquinas de lavar, número de geladeiras, para mim seria a existência, simplesmente. E telefone fixo também eu acho que não é relevante. O resto, acho que sim. Então, é uma coisa bem pontual, só uma sugestão, tá? Eu acho que você deveria também colocar um pequeno trecho, uma parte do seu trabalho na tese, uma sessão sobre considerações éticas, porque você está falando de dados de indivíduos vulneráveis, né? Acho que você deveria falar a respeito da LGPD um pouco mais do que você fala. Como é que esses dados foram obtidos, né, com consentimento informado, de que forma que foi feito e como isso impacta no uso no seu estudo. E também pensar se você vai passar por um comitê de ética, pelo fato de você estar trabalhando com esses dados. Ele vai passar muito rapidamente por um comitê de ética, porque eles estão dando dados secundários. Mas como você está trabalhando com uma população vulnerável, talvez valesse a pena você enviar para um comitê de ética, que eu acho que em 2 meses você recebe a aprovação, sem nenhum problema, por tá falando de dados públicos. Mas eu acho que caberia passar por um comitê de ética. Agora, eu queria falar um pouco, né, que eu acho que eu poderia contribuir aqui com relação às suas perguntas, aos seus objetivos e um pouco dos resultados. Então, você tem lá na página, não lembro agora, um pouquinho antes da 18, você fala, as suas perguntas são: há discrepâncias de desempenho entre candidatos do ensino regular, PED e PE, que realizaram a prova do Enem nas edições tais e tais? Há variáveis que compõem o perfil socioeconômico e demográfico, tá. A pandemia intensificou as diferenças? Então, assim, para mim, as perguntas de uma tese de doutorado, elas não podem ser respondidas com sim ou não. Apesar de que eu sei que você não vai responder sim ou não, mas do jeito que elas estão, elas poderiam ser respondidas com sim ou não. Então, a forma de colocar essa pergunta, eu acho que deveria ser diferente, tá? Eu vou te falar, inclusive, como que eu acho que poderiam ser as mesmas perguntas transformadas. Depois você coloca assim na página 18, objetivo. Portanto, o objetivo será investigar de maneira aprofundada as dinâmicas de participação e acesso ao ensino superior da população no Enem, levando em consideração as diferentes regiões geográficas do Brasil. É diferente do que a gente vê na página 20 e 21, quando você fala assim: o objetivo principal dessa pesquisa é caracterizar os perfis socioeconômicos e demográficos, seu desempenho nas provas do Enem ao longo dos anos tais, considerando as regiões brasileiras, e ainda acrescenta os objetivos específicos. É só para você ajustar, você vai fazer isso, eu sei, mas estou chamando a atenção já, e que nesses objetivos específicos, quando você coloca aqui, você esquece da Covid, que você colocou na primeira parte, quando você faz as perguntas, tá? Só para lembrar. Então, vamos falar das perguntas. A primeira, a discrepância de desempenho e tal. Se você preferir manter desse jeito, ela está bem formulada, tem foco claro, tal. Mas eu acho que, para ficar mais forte, você poderia especificar quais aspectos do desempenho são comparados. Por exemplo, pontuações específicas em áreas de conhecimento do Enem ou desempenho geral, por exemplo. Se você quiser modificar, eu faria assim: como as variáveis socioeconômicas e demográficas influenciam os padrões de desempenho dos alunos nas edições do Enem, tal e tal. Então, é como as variáveis influenciam os padrões. Então, as variáveis socioeconômicas, demográficas e espaciais. Essa é uma forma diferente. Ela está mais complexa. E essa pergunta incita uma análise detalhada das variáveis, pedindo uma exploração de como e por que algumas variáveis podem ter um impacto maior ou diferente, dependendo de contextos específicos ou mudanças ao longo do tempo. Já dá um outro aspecto para a questão principal do seu trabalho. A segunda é a variável que compõe o perfil socioeconômico, né? Nós já falamos. Se quiser manter assim, eu acho que você poderia definir melhor o que significa, entre aspas, maior influência nesse contexto. Talvez priorizando e hierarquizando as variáveis com base em critérios estatísticos bem claros. Ou, se você quiser pensa, eu vou falar a próxima, que seria a pandemia da Covid-19 intensificou. Não, desculpa, veja. Quando eu falei lá em cima, como as variáveis socioeconômicas e demográficas influenciam, eu já estou misturando a sua anterior pergunta 1 e 2. Já juntou as duas. Então, aí eu vou partir para a terceira, que seria a pandemia da Covid intensificou as diferenças, tá. Se você quiser manter assim, eu acho que seria interessante se definir o que é intensificar em termos mensurados.
Se você quiser modificar, a minha sugestão é: de que maneira a pandemia da Covid alterou o cenário educacional para PED e PE no Brasil, especialmente em termos de desempenho do Enem, e quais políticas poderiam mitigar esses impactos? De que maneira a pandemia alterou e quais políticas poderiam mitigar os impactos? Ao invés de simplesmente perguntar se a pandemia intensificou, aí desse jeito ela busca entender as mudanças causadas pela pandemia no cenário educacional. Por quê? Porque você já fala isso no seu texto. Então, eu só estou trazendo o que você fez lá na frente para deixar uma pergunta mais interessante, já que você fez isso ali dentro. Agora, eu faria uma outra sugestão de pergunta, se você aceitar ficar 1 e 2 com essas daí. Seria assim: quais estratégias educacionais e políticas públicas podem ser derivadas do estudo das trajetórias e desempenhos do Enem, da PED-PE ao longo das edições selecionadas? Por quê? Porque você vai fazer isso. Então, se você vai fazer isso, está respondendo uma pergunta de tese também. Então, essa daí ela desloca o foco para as implicações práticas e políticas dos seus achados. Ela já promove uma discussão sobre como os resultados podem informar a decisão política e prática educacional. Então, você está juntando coisas que você está fazendo e respondendo uma pergunta que você não colocou. Mas você trouxe a resposta no texto. Então, eu faria. E aí, se você fizer esses ajustes, eu também ajustaria os objetivos. Então, para mim, seu objetivo seria assim. Primeiro, analisar a influência das variáveis socioeconômicas e demográficas sobre os padrões de desempenho dos alunos da PED-PE, das edições dos tal. Assim, você detalha quais são as variáveis mais significativas em contextos diferentes, vai explorar as razões por trás dessas variações. Então, esse objetivo aqui ele vai fazer uma investigação sobre como os fatores como renda familiar, educação dos pais, acesso a recursos tecnológicos e condições escolares contribuem para o desempenho do Enem. É um objetivo bem factível. O objetivo número 2 seria examinar os efeitos da pandemia da Covid-19 no desempenho educacional de estudantes da PED-PE e sugerir política para mitigar impactos negativos. Esse é o objetivo, porque assim, você quando constrói as perguntas que vão orientar a sua tese, você vai ter que escolher objetivos que, ao serem atingidos por meio de uma metodologia adequada, vai permitir responder aquelas perguntas que você fez. Então, eu estou te falando os objetivos que estão que, se atingidos, vão responder aquelas 3 perguntas. Então, examinar os efeitos da pandemia no desempenho educacional de estudantes e sugerir políticas para mitigar os impactos negativos. Vai direto naquela pergunta que a gente estava fazendo sobre a pandemia. E aí também deveria ter um objetivo que seria assim: desenvolver recomendações para políticas públicas e estratégias educacionais com base na análise do desempenho da PED e PE do Enem, visando a promoção da igualdade educacional, que vai responder a terceira pergunta que eu tinha citado lá. Porque você fala tudo disso no seu texto. É só amarrar com objetivos e perguntas e que vai ficar muito menos com a ideia de descritivo e muito mais com uma investigação aprofundada e procurando as causas do que você está encontrando nos seus achados. Vamos lá. Com relação aos resultados, você destaca as diversas facetas sobre o desempenho dos estudantes do Enem, focando nos desafios enfrentados pelos candidatos com deficiência. Tá, eu não vou descrever o que você fez, porque você e todo mundo já sabe, mas eu vou fazer umas sugestões para a conclusão, né? Para o que você vai fazer ainda até chegar ao final da tese. Então, você podia considerar... Bem, você já avalia a eficácia das políticas educacionais atuais na promoção da equidade, especialmente para estudantes com deficiência. Poderia incluir uma análise comparativa de diferentes políticas regionais e seus impactos no desempenho do Enem. Você fala delas, mas você não faz uma análise comparativa entre elas. Eu acho que isso aí seria bastante interessante. Inclusive, você podia trazer uma análise comparativa internacional, porque você já tem as políticas de outros países que são reconhecidos por práticas inclusivas eficazes. Então, você faria uma comparação com políticas educacionais regionais, talvez até municipais, porque você traz também, e as que têm êxito em outros países, que você pode sugerir aqui também
como a gente está falando que você pode trazer as recomendações para as políticas nacionais. Então, mais algumas coisas só aqui, vamos lá. Quando você faz na apresentação hipóteses, eu não vi hipóteses no trabalho que eu li, mas eu vi na sua apresentação. Me parece que as hipóteses que você coloca lá não são hipóteses, porque você não vai verificá-las, você já está assumindo aquilo lá como certo. Para mim, aquilo são pressupostos, que são necessários você ter os pressupostos para partir daí para frente. Então, aquilo lá não são hipóteses, são pressupostos. Sugestões agora, tá? Primeiro, tem uma dissertação da Ângela Thaís Araújo de Almeida, que eu orientei aí no nosso programa, que ela falou sobre migração e deslocamento pendular de estudantes com deficiência no Brasil, e que ela mostra um aspecto que também tem a ver com o que você fala, que é um obstáculo extra que eles têm. Então, o fato de você ter estudantes que vão fazer aquele turno de atendimento especial numa outra escola, porque a escola dele não oferece, e essa outra escola muitas vezes fica em outro município, porque o município dele não tem, você pode trazer como mais um elemento desse cenário que você tem que montar para as dificuldades que essa população ela sofre. Então, é mais um... Isso daí tudo ela pegou dos dados do censo escolar. Então, isso existe até os dados de 2020. A gente sabe que em 2021 o INEP parou de divulgar os dados por conta da LGPD e depois apagou tudo os dados anteriores, mas eu tenho, caso você precise desses dados, microdados de aluno. Você pode fazer, você não é parte do seu objetivo, né? Mas se quiser ajudar a montar cenário, você tem a infraestrutura das escolas até 2020, ou até 2000, não, a infraestrutura continua aparecendo nos microdados até 2022, para ver a adaptação dela para acessibilidade. Então, você pode fazer alguma espécie de índice em relação à acessibilidade que as escolas oferecem. Nos lugares, eu não sei se o banco que você usa para desempenho do Enem mostra lugares, mostra relação com o município ou com escola ou não. Você não sabe de onde que a pessoa, onde que ela fez o... Então tá, então aí fica mais difícil. Só dá para mostrar um cenário de que as escolas estão ou não estão preparadas para receber. Quantas escolas têm o atendimento especial? Quantas horas tem rampa com corrimão? Coisas desse tipo, né? Mesmo você não tendo tipo de deficiência no Enem, é deficiente ou não é, não é? A pessoa tem deficiência ou não tem. E sendo que você tem, até 2020, a separação dos alunos com deficiência por tipo de deficiência, considerar isso com os seus orientadores. Valeria a pena ou não fazer um cenário de quais são as deficiências prevalentes no ensino? Porque aí você está vendo o censo escolar. O censo escolar não é amostra, é o universo. Você vai ter muito claramente qual é a distribuição das deficiências que esses alunos têm em 2009, em 2019 e 20. 21 e 22 não temos mais isso, né? Porque só quem for lá na sala segura do INEP é que pode ter acesso. Uma coisa que eu fiquei bem interessado em ver uma diferença que você mostra aí, a maior proporção de mulheres com deficiência fazendo inscrição no Enem com relação a homens, eu fiquei assim, nossa, pois Ângela encontrou o contrário. Não sei se você sabe, mas os alunos com deficiência na educação básica são... Os homens têm 30% a mais do que mulheres. Aí a gente via que tinha uma questão de gênero muito importante, que era assim, os pais não colocam as meninas com deficiência na escola porque têm medo, porque elas são mais vulneráveis de assédio, alguma coisa assim, então elas não vão para a escola. Agora, dentre as que vão, dentre as matrículas no Enem, elas se destacam. Achei isso daí fantástico, como uma questão de gênero a ser estudada num outro momento. Mas eu achei super interessante e vale a pena você mostrar que, apesar de, em menor proporção na escola, elas têm maior proporção no Enem. Muito interessante essa diferença que eu percebi só quando você falou. E, por último, só uma pergunta. Por conta do que o Weber falou, daquele número muito pequeno de pessoas declarando o tipo de ensino
em 2009 e do não declarados muito alto depois, se aquilo não tira representatividade e tal. O seu universo, aquele do qual você vai tirar a amostra, é das pessoas que declararam qual é o seu tipo de ensino, ou é todo mundo que fez Enem. Aí você me responde depois, tá? Quando você fizer os seus comentários. Porque se você está fazendo a sua amostra somente dentro daqueles que declararam o tipo de ensino, ao invés de todo mundo, eu compreendo essa mudança da representatividade que cada um tem dentro da amostra, porque pode haver um viés na declaração. Quem declara e quem não declara, a gente não sabe se existe o viés. Então, sendo o seu universo somente as pessoas que declararam, e a partir daí você vai tirar a amostra, há que se considerar isso que o Weber falou, né? A representatividade desses que declaram dentre os que não, porque eles não, essa declaração pode ser aleatória, e aí tudo bem, não tem nenhum problema. E se não for aleatória, pode ser um problema. Então, seria mais uma limitação a adicionar nas limitações de trabalho, sem problema nenhum, só para você fortalecer ainda mais os resultados do seu trabalho. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, foram contribuições, eu entendo que foram contribuições bem mais superficiais, mas fiquei contente de Weber ter já participado com essa aula anteriormente à minha colaboração aqui. Obrigado e vamos lá. Muito obrigado, professor Fusco. E eu acho que o professor tocou em questões medulares e que a Maria Lobato acho que se beneficiou bastante com isso, principalmente na sugestão do título e da elaboração e reelaboração dos objetivos. Não podia ser melhor. Muito obrigado, professor Fusco. Mas aí eu vou deixar a Maria Lobato para fazer suas considerações breves, claro, e seus comentários para esclarecer algumas coisas que o professor Wilson levantou. Está bem? Uhum. Maria, seu microfone está fechado. Oi, professor, está conseguindo me ouvir? Sim. Pronto. Professor Fusco, muito obrigada. Suas contribuições todas vão ser incorporadas com certeza, porque vai ajudar muito na robustez aí do trabalho e esses outros olhares aí com certeza vão nos ajudar. Professor Weber também, gratidão, viu? E os professores meus, que são ótimos também. E em relação ao número de declarados, são sim, professor, com e sem deficiência lá, tá? E, inclusive, o único grupo que a gente tem certeza que são com deficiência é aquela lá, a população escolar com deficiência, lá, o PED-PE, lá naquela categoria, porque para ele solicitar um recurso de acessibilidade, né, um serviço ou um recurso, ele precisa se declarar a condição dele. E aí a gente tem a certeza que esse grupo, né, são um grupo com deficiência. Então, nesse ano de 2009, realmente foi o ano que eles mais se declararam. Aí a gente pode pensar na entrada no ingresso ao ensino superior. Poxa, eu vou entrar, eu preciso, né, além da cota, eu preciso me declarar para ter os meus acessos e acessibilidade, né? E até então não era tão, vamos dizer, era só com uma avaliação de desempenho para verificar. Então, talvez a pessoa com deficiência nem colocasse lá no formulário, não fosse nem tão significativo, né? Pegar essa variável e assinalar lá. E ela não é obrigatória, eu acho que também deveria ser, sabia? Porque a gente conseguiria ter essa dimensão dessa população, mas infelizmente ela não é. Então, é algo também a se pensar, sabe, professor? E assim, desde já eu agradeço muito, 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 muito todas as contribuições aqui. Eu estou assim felicíssima, porque eu estava ansiosa por esse momento, porque o professor já sabe, me conhece, eu sou agoniada, eu sou de ontem, para colocar as coisas, já vou incorporar, viu? E eu, precisando de vocês, eu vou entrar em contato. E com certeza, professor, seus dados a gente vai levar em consideração do censo. Ângela trabalha conosco também, viu, professor? A Ângela tem contato direto com ela, minha amiga também, a gente discute aí a população com deficiência, e a gente também já está escrevendo artigos juntas aí, né? E é isso, professor, agradeço. Professor Weber, agradeço, gratidão mesmo por tudo.
e aos meus orientadores e a todos aqui que estão assistindo. Maria, só mais um detalhe que eu pensei agora, e é interessante talvez você cotejar a proporção de pessoas com deficiência na educação básica, não, ensino médio, no ensino médio, Certo. com o centro ao longo dos anos e a proporção de pessoas com deficiência que prestam o Enem. É só para fazer um acompanhamento assim, porque você deveria ter uma relação mais ou menos linear entre a proporção de pessoas matriculadas no ensino médio ao longo dos anos e a proporção de pessoas que prestam o Enem. Eu sempre fico achando interessante que o cenário, depois que você monta um cenário, você se aprofundar é bastante proveitoso fazer isso. É só uma ideia complementar. Excelente, professor. Será incorporado também essa dica, tá certo? Agradeço. Obrigado, Maria Lobato. Professor Wilson está satisfeito? Muito obrigado, professor Fusco. Então, vamos a dar sequência à nossa programação e já eu vou convidar a professora Ismênia para fazer as suas considerações, mas antes de fazer, ah, eu gostaria de destacar algumas questões dela, não? Nossa professora tem graduação em estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela tem mestrado e especialização em estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais. É doutora em engenharia por la Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora do Instituto Metrópolis Digital da UFRN. Tem amplo conhecimento com os bancos de dados e as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia do IBGE. Ela já desempenhou como funcionária desse instituto. Foi professora da Escola Nacional de Ciências Estatísticas na pós-graduação e na graduação. Bueno, tem muita coisa, eu não vou falar, professora, mas o que eu quero destacar, sim, uma coisa bem legal, que ela trabalha com inteligência artificial e ciência de dados, tecnologias educacionais e desenvolvimento de metodologias para facilitar o acesso à educação e assistência social. Ou seja, ela entrou como uma luva na mão da Lobato, claro, em nossas mãos, não? E muito de lo que vocês presenciaram foi a inspiração e é claro, o apoio da professora Ismênia, não? E a gente se sente também muito lisonjeado, prestigiado, honrado de contar com a presença dela como co-orientadora e na equipe de nossas atividades. A professora participa de uma diversidade de projetos, não vou falar muita coisa, também tem publicações diversas em diversos periódicos, nacional, internacional, enfim. Ou seja, o Lattes é para saber mais sobre a vida acadêmica da professora Ismênia, assim como de los outros professores. Bom, professora, sem mais nem menos, então eu cedo a palavra para as suas considerações, não? E muito obrigado, viu, por fazer este esforço de estar presente hoje. Obrigado. O microfone está fechado, professor. Não está fechado, mas não está saindo som, Ismênia. Talvez sair e voltar a entrar, não é?
Acho que já entra aí, se dissolve. Uma alternativa, Ismênia, não, não tá. Seria talvez entrar pelo celular, que celular sempre funciona. É um fato paralelo, não é? Como um instrumento paralelo e usar como microfone. Uhum. No celular. Será que você não usou nenhum outro aplicativo que usa microfones, Ismênia? Entrou em um meeting do Google, alguma coisa assim, ele fica vinculado a outro aplicativo. E aí só você desligando o computador e ligando de novo. Não deu. Agora sim. Ah, mudei uma configuração aqui interna. Saí. Coisas da tecnologia, né? Ah, Vamos lá. perfeito. Agora estamos te escutando bem. Bom, tem a palavra. Obrigada, Moisés. Obrigada pelas palavras. É a coisa da tecnologia, né? A gente acaba sendo traído pelo ambiente onde a gente está, né? Assim, eu acho que dos. Bom, primeiro, quero saudar os professores Wilson e Weber. Eu sou uma fã de carteirinha do professor Wilson Fusco. Estou devendo várias coisas a ele, muito embora o problema nem é a questão da execução, a questão é que me colocaram numa posição de direção de ensino aqui da nossa unidade e eu, enfim, nesse período de greve e de vários acontecimentos aqui na universidade, tem sido difícil gerenciar tudo o que está acontecendo, embora eu tente, e agradecer muito pela presença de Maria e de Moisés no meu caminho. O professor Moisés gentilmente me convidou para co-orientar a Maria e eu tenho aprendido muito com o trabalho da Maria. Eu não, por acaso, tenho interesse nessa parte de necessidades educacionais especiais, né? Eu faço parte de um programa de pós-graduação que tem que é o PPGIT aqui no IMD, que tem uma das linhas que trabalha com inovações tecnológicas para crianças, para o ensino de pessoas com necessidades educacionais especiais, e meu filhinho também tem necessidades educacionais especiais, então eu acabo precisando muito desse trabalho da Maria. O trabalho da Maria é um trabalho muito necessário, eu acho que já passou, inclusive, da época da necessidade desse trabalho da Maria, e Maria sabe disso, né? E o que eu tenho que comentar é que Maria, ela é literalmente ligada no 220, virada no mói de coentro, como a gente diz, né? Lá em Pernambuco. E, e que quando nós estamos dentro do trabalho, né, muito embora a Maria tenha essa proatividade que é muito presente nela, muito pertinente, inclusive em todas as ações que ela toma, ela traz um problema, automaticamente ela já traz uma solução, é impressionante. As colocações do professor Weber foram essenciais com relação à questão do capital social, Maria. A gente, dentro do trabalho, a gente começa, né, a se envolver tanto com a rotina do trabalho que, às vezes, tomamos decisões, assim, que são momentâneas, não digo no seu caso, eu acredito que você tenha refletido muito sobre isso, mas
É importantíssimo pensar no quanto essas decisões acerca da questão do capital social influenciam nos seus resultados, né? Foi essencial a colocação do professor Weber com relação a isso. Eu acho que cabe realmente fazer algumas observações, talvez, algumas reflexões, né, sobre isso e o quanto isso vai afetar a escolha e a definição das suas variáveis, a aplicação dos testes para a construção dos grupos e, posteriormente, a análise dos resultados e também para o desenrolar das suas sugestões, que eu acho que são os mais aguardados acerca do seu trabalho, né? Que é o que tudo isso vai impactar, no fim das contas, na execução das políticas públicas, na proposição de novas políticas públicas, na análise de um cenário futuro, de repente, né? Então, essa questão é essencial e eu acho que realmente vale a pena fazer reflexões sobre, tá? Com relação aos comentários do professor Wilson, engraçado, a gente lê o título e quando vê a apresentação da Maria, a gente fica realmente numa crise, e é verdade, né? Acho que eu fui tão incisiva nos comentários acerca do resumo que eu nem me parei para observar a questão do título, mas olhando agora, faz total sentido. O seu título está bem assim, tímido, com relação a tudo que você se propõe, de fato. Então, realmente, eu concordei muito. A questão do comitê de ética, eu estive representando o Instituto numa reunião sobre o comitê de ética em pesquisa, que aqui da universidade, né, o comitê central, eles estão numa certa crise momentânea, porque há muita demanda e há uma necessidade de reformulação do próprio conselho, porque várias pessoas não conseguem dar conta de fazer parte do conselho de ética e pesquisa, pelo menos aqui o da Central, e eles estão nesse processo de reformulação, mas muitos dos periódicos, e eu falo da área da educação, né, da tecnologia do PPGIT, né, em que a maioria dos periódicos interdisciplinares exigem hoje um registro no Comitê de Ética e Pesquisa de todas pelo menos assim, do que há relacionado a dados. Então, se você vai publicar algum produto da sua tese, certamente algum periódico vai solicitar ou pelo menos vai lhe questionar acerca do registro disso em comitê de ética. Então, foi fundamental a observação do professor Wilson nesse quesito. Questões com relação à população e amostra, a gente precisa de fato conversar, acho que tem total sentido o que ele disse. E os demais comentários eu também acredito que todos foram bem necessários, e eu sei o quanto a Maria estava ansiosa por esse momento, porque é quando temos talvez a confiança de que estamos num caminho certo ou de que há outras possibilidades que a gente ainda não esteja enxergando. E eu falo com total certeza de que, no caso de quem orienta, professor Moisés, que orienta brilhantemente todos os estudantes dele, e no meu caso como co-orientadora, que tento acompanhar, a gente às vezes está tão envolvido que a nossa participação nos limita a essa visão, né, mais ampla de que possibilidades a gente pode utilizar para melhorar o trabalho. Então, eu tenho muito a agradecer aos comentários dos colegas Weber e Wilson, e isso trouxeram outras reflexões que eu já anotei aqui, que futuramente eu vou conversar com Maria e com o professor Moisés, de que há uma amplitude de possibilidades no caso do trabalho dela e que a gente pode explorar, né? Se não explorar, indicar novas possibilidades para outros alunos que queiram trabalhar nessa mesma temática, tá? Então, eu agradeço muito
aos comentários dos avaliadores e agradeço muito a possibilidade que Moisés e Maria têm me dado de acompanhar esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Ismene. Na verdade, nós que devemos agradecer por sua presença e sua colaboração. Sem ela, não, o trabalho de Maria Lobato não teria a musculatura que cada vez vai ganhando, não é, Maria Lobato? Ah? Então, muito obrigado, professora. Ah, sua presença ilustre solo nos agiganta. Ah? Maravilha. Ah? Muito bem, Maria Lobato, claro, alguns breves comentários, breves, não é? Maria Lobato pode falar, tem a palavra. Bem, de antemão, desde o início, eu acho que eu venho fazendo esses agradecimentos. A professora sabe, os professores sabem aí quanto realmente eu queria esse momento, porque eu queria poder continuar e dar prosseguimento com novos olhares, né? Então, assim, só gratidão mesmo, e a gente vai tentar fazer aí todos os ajustes que precisam para que a gente possa realmente melhorar e deixar levar. Na verdade, não é só. Para mim, o resultado sem um impacto lá na ponta não tem significado. Então, eu trabalho na base, eu sou da educação básica, eu preciso levar esse resultado, preciso pensar em formação para professor, preciso pensar em recursos, em serviços para a população com deficiência, para a família, o que é que precisa? Então, a gente ter essa visão, né, essa perspectiva demográfica, junto com a educação, é fundamental. E assim, a gente sabe o quanto é desafiador, mas é necessário, porque a gente acaba, quando a gente se aprofunda nos dados, a gente vai, né, fazer essa busca, essa investigação, a gente consegue compreender a dimensão e as várias possibilidades, inclusive de caminhos, e de falta de caminhos que a gente tem, né? Então, para a gente aqui, assim, como eu trabalho aqui no Rio Grande do Norte, para nós, a nossa meta, se Deus quiser, com os professores, aí com vocês também, que a gente possa pensar a nível de Rio Grande do Norte, futuramente, no pós-doc, ou com projetos, enfim, que a gente possa articular e aproximar mais ainda, porque é uma população que precisa realmente de todo esse olhar nosso, né, enquanto pesquisadores, para que a gente possa desenvolver aí, e há uma forma de reparação dessa população tão, né, tão deixada às vezes de lado, tão, né, relegada a teoria, e às vezes a prática fica muito distante. Então, eu me sinto privilegiada realmente de ser orientada do professor Moisés, da professora Ismênia, e de estar nessa banca aqui, e estar podendo, eu só estou aprendendo. E eu realmente, eu acho que vou trabalhar, começar a partir de hoje mesmo. E é isso, eu agradeço. Gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigado, Maria Lobato. Então, agora vamos a proceder, Nixon,